Com a salva de palmas, o homem de Deus, meu amigo, meu pastor, Júlio Falcão. Aleluia. Paz e graça, igreja. Deus é bom o tempo todo o tempo. Podeis vos assentar, glorificando o santo nome de Deus. Leandro Tavares, Deus tem grandes planos para você e sua casa, grandes projetos. Deus é bom. As crianças, né? Todas as crianças com as tias já podem ir acompanhando as tias. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos até o 9. Se eu empolgar, eu vou até o 18. Vou dobrar, mas vamos até o 9. Viu sim, bênção de Deus, obrigado, viu? Eu não vou dar conta de falar viu sim, vou sempre falar will sim. Eu aprendi assim, né? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, abençoe, Deus querido, essas crianças, derrame sobre elas o teu Espírito Santo, sobre as tias, a unção do ensinamento, Pai. Que essas crianças, quando crescerem, não se desviem daquilo que estão sendo instruídas através da tua palavra. Assim nós oramos, Pai, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Josué capítulo 1. O Vander, como sempre, nos acompanhando também. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. De quem que você é servo, meu querido e minha querida? Hein? Tem gente que é servo do diabo, né? Tá circulando nas redes sociais aí um vídeo de uma mulher lá em Brasília, numa casa. Quem viu esse negócio aí? Ela colocou uma estátua de Beuzebu lá na frente da casa. Toda a casa dela tem entidades satânicas. Tá lá no Diário X também, né? Eu vi lá. Então, ela dedica a sua vida a servir literalmente a Satanás. Mas tem outras pessoas que servem a Satanás de outros modos também, através dos vícios, do adultério, do roubo, enfim. Mas aqui está falando de um homem que era servo do Senhor, o nosso Deus, o Deus que fez todas as coisas. Vou voltar no início. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Em algumas traduções diz assim: levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Sê forte e corajoso. Não, porque tu fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor,
teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, fique olhando para ninguém não. Fique pensando no que está lá fora não. Deixa Deus falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Deus amado, Pai querido, aqui estamos nesta noite de quarta-feira, em mais um culto, Pai. Mas eu tenho certeza que não será somente um culto. Será a noite do encontro da tua filha e do teu filho com a tua palavra. Será a noite do encontro do teu filho e da tua filha com o avivamento da fé, com o fortalecimento para vencer as batalhas. Pai amado, toque em cada coração nessa noite, repreendendo, ó Deus querido, toda a inquietude, todo o nervosismo, toda a preocupação, ansiedade, pânico, Pai. Traga quietude a esse coração, traga paz, traga calma, Deus. Visite cada vida neste momento. Toque também de maneira especial, Deus querido, naqueles que nos acompanham através deste vídeo. Eu não sei o momento em que essa pessoa vai assistir essa pregação, mas o Senhor sabe todas as coisas, e a tua palavra se renova a cada manhã. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação e prepara estes corações para receber a semente da tua palavra nesta noite. E quando essa semente tocar a esses corações, Pai, que ela possa encontrar terra fértil, terreno fértil, preparado e arado pelo teu Espírito Santo. Que essa semente, Deus querido, possa crescer, possa frutificar para a honra e glória de Cristo Jesus. Pai, assim nós oramos, assim nós cremos, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Se você crê, aplauda Ele de todo o seu coração. Querido, aqui está falando de Josué, filho de Num, servo de Moisés. Essa história começa quando um moço ia assumir um novo desafio. O desafio não era dele. O moço ia assumir um projeto e o projeto não era dele, era o projeto do próprio Deus. Pensa você tem os seus projetos. O Leandro tem o projeto dele lá com o rádio, com as redes sociais. Você tem o seu projeto profissional, você tem o seu projeto familiar, o seu projeto ministerial. Mas Josué estava assumindo o projeto de Deus, meu querido. Você imagina a responsabilidade? Josué estava diante do novo, mas ele estava diante de algo que lhe trazia talvez medo. Mas não só por causa do desafio, porque ele tinha perdido o seu pai na fé. Imagine você caminhar com uma pessoa a vida inteira te ensinando, seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu irmão, uma pessoa que te instruiu, que te pegou pelas mãos e te ensinou a trabalhar, e te ensinou a profissão. Mas no caso de Josué, era uma pessoa que ensinou ele desde moço a servir ao reino de Deus. Como o nosso apóstolo tem nos ensinado aqui nesta igreja, a caminhar, a exercitar a fé. Lembro de um dia eu entrar naquelas portas ali, um grande desafio. Tínhamos começado a colocar os pisos lá na cozinha. Boletos, parecia páginas de Bíblia, não parava de chegar boletos. E eu tinha feito um compromisso quando eu assumi a comissão da obra aqui do piso. Eu falei, apóstolo, eu pego se for para não deixar nenhuma dívida na cidade, para não manchar o nome da igreja. Tudo que nós fizermos aqui nós vamos honrar. Nós vamos pagar os pedreiros, nós vamos pagar os pisos, nós vamos pagar as argamassas. Tudo que for feito nós vamos pagar. E nós temos dinheiro para começar a cozinha. Ele falou, glória a Deus, pode começar. E nós contratamos a equipe, começamos a cozinha ali. E eu achei que o negócio ia demorar. E quando eu vim visitar a obra, já estava terminando a cozinha. Falei, vixe, precisa pagar. Mas estava tranquilo, tinha o dinheiro. Desci de lá e o apóstolo estava aqui, com as mãos desse jeito.
cabeça baixa, orando. Nós tivemos um período de oração aqui, algumas pessoas estiveram aqui. Coisa linda de ver o nosso apóstolo, enquanto nós pregávamos aqui, nós cantávamos e orávamos, nosso apóstolo ficou 1 hora, 2 horas, eu não sei o tempo, não marquei, mas o tempo inteiro de joelho, orando. Com aquele gesto ele estava nos ensinando que os joelhos dobrados não nos enfraquece, e sim nos fortalece para vencer as batalhas, meu querido. Quando eu cheguei aqui, falei: apóstolo, olha o seguinte, nós temos o dinheiro para lá, os pedreiros chegaram aqui, estão trabalhando, eram pedreiros que vieram de Brasília, 2 estavam trabalhando aqui na obra também do Reino de Deus, nas igrejas de Palmelo e Santa Cruz. Eu falei: não tem dinheiro mais para tocar a obra. E o compromisso com os pedreiros é pagar à vista. Ele falou assim: varão, quem já viu o apóstolo falar assim? Varão. Às vezes ele fala assim, é bom. Às vezes quando ele fala varão, vem bronca. Ele falou: varão, vai lá, conversa com os pedreiros, fala para eles. E os pedreiros tinham falado que não ia trabalhar fiado. Ele falou: fala para eles que não vai faltar dinheiro. Deus vai mandar dinheiro, Deus vai mandar a argamassa para eles tocar o serviço. Eu cheguei lá e falei: olha, o apóstolo falou que não vai faltar dinheiro, Deus vai mandar dinheiro, Deus vai mandar argamassa, Deus vai mandar tudo. Ele falou: olha, e ele tinha falado pouco tempo antes para mim que não trabalhava se não fosse à vista. Ele falou: olha, eu senti algo forte, e se for preciso eu colocar meu dinheiro aqui, eu vou colocar meu dinheiro, mas nós não vamos parar também não. Meus queridos, o dia que eu precisei pagar R$10.000 a semana, R$10.000 de mão de obra, Deus mandou um homem lá de Brasília, eu não conheço, que foi discípulo do apóstolo aqui quando era moço, hoje é bem sucedido de Brasília. Algo incomodou ele lá, ele saiu de Brasília e veio trazer, falou: meu irmão, alguém me ligou, o pastor Cleiton era secretário, me ligou, falou: corre aqui, porque tem alguém querendo ofertar aqui na igreja. Eu falei: qualquer 50 contos já está ajudando, qualquer R$100 já está ajudando. Eu tinha um desafio de quase R$10.000, e eu tinha que pagar os pedreiros. Ele chegou e falou: quanto é que é a semana dos pedreiros? Eu falei: olha, 9.800 e alguma coisa. Ele falou: eu vou ofertar. Eu falei: irmão, que bênção, quanto é que o senhor vai ofertar? Eu achei que ele ia ofertar 500. Ele falou: não, meu irmão, você não está entendendo, passa a conta da igreja, ou a conta dos pedreiros, que eu vou ofertar semana. Ele ofertou os R$10.000, e assim foi, meu irmão. Nessa fé que o apóstolo nos ensinou, eu e o Bruno, que estávamos na comissão, nós seguimos até o final, sem deixar nenhuma dívida, sem deixar nenhuma conta nas lojas, nem com os pedreiros. No último dia que eles assentaram, eu lembro muito bem, foi aquela pedra ali da rampa. Eles assentaram, e era antes da tarde da bênção, correndo para deixar tudo arrumado. Isolou ali e falaram: olha, nós podemos tomar um banho aqui na igreja, porque nós temos que pregar hoje à noite também. Falei: pode. Enquanto isso eu vou preparar o dinheiro de vocês. E paguei eles, não ficamos devendo nada. Isso é exercitar a fé, meu querido. Josué era esse moço que viu Moisés exercitando a fé e conduzindo um povo no projeto de Deus, um povo que murmurava. E nessa passagem, eu vou ser breve, que eu não quero atrasar muito, nós vamos aprender com essa passagem aqui. A primeira coisa, que Deus não quer te ver prostrado, não quer te ver deitado pelo caminho, diante dos problemas, diante dos desafios, ainda que tenha lutas, ainda que tenha problemas, ainda que tenha problema de saúde, ainda que tenha problema financeiro, ainda que tenha levante contra a sua vida, Deus quer te ver de pé, firme, forte, caminhando com objetividade. Deus não quer ver ninguém prostrado pelo caminho. Às vezes as lutas são duras, grandes, os levantes são maiores, mas nós precisamos entender que tem um Deus que nos fortalece, tem um Deus que nos pega pela mão. Ele já começa falando aqui, logo no capítulo 1, olha, dispõe-te. Tem alguma versão que fala levanta-te? Tem alguma versão aí que fala assim? Dispõe-te ou levanta-te agora e passa o Jordão. Disposição. Temos que estar dispostos e não prostrados.
Isso me traz à memória Elias, que derrota os profetas de Baal, que faz o povo a reconstruir o altar, derrubar o altar da idolatria e reconstruir o altar da adoração ao Deus vivo. Um homem que orou e fogo desceu do céu, mas era homem, era humano, e todos nós temos os momentos altos e baixos na vida, é ou não é? Quem aqui tem momento que fala assim: eu vou vencer o gigante Golias? Mas tem momentos que você fala: hoje eu estou o pó do traque, hoje eu não estou valendo nada, hoje eu quero parar, hoje eu quero encontrar uma caverna e socar nela e não sair de lá nunca mais. Elias, por causa da palavra de Jezabel, ela falou: eu vou te matar. Ora, ele já tinha orado e parou de chover. Deus entregou a profecia, ele falou a profecia, parou de chover. Ele orou, choveu novamente. Mas agora uma palavra, às vezes quem passa por problemas emocionais, por depressão, por pânico, uma palavra serve de gatilho. Um problema serve de gatilho. Você vai bem, você está bem, mas de repente algo que te falam ou algo que fazem com você é suficiente para você querer voltar para o quarto escuro, para a caverna. Elias pegou o moço dele e correu para o deserto, deixou o moço dele em um certo lugar e ele deitou no deserto para morrer. Entenda uma coisa, meu querido, nesta noite, todos nós já passamos e iremos passar por desertos nesta vida. Jesus não nos chamou para ter uma vida fácil. Quem prega um evangelho fácil está pregando um evangelho de rosas. Jesus nos chamou para passar pelos desertos. Passar, meu querido, mas não ficar prostrado pelo deserto. Elias deitou. Deus mandou um anjo chegar até Elias e falar para ele: olha, come. Preparou alimento. E Deus está preparando para você nessa noite um alimento através da palavra dele, que está alimentando a sua fé, para te fortalecer. Talvez você entrou aqui trôpego, calambeando, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Deus tem alimento para a sua fé nessa noite. Ele tem alimento. O anjo fala para Elias: olha, come e levanta, a sua caminhada é longa. Deus quer te levar mais adiante, meu querido. Deus quer te levar a lugares que você nem imagina. Deus quer te levar a pessoas que precisam do evangelho. Hoje pela manhã eu investi uma parte da manhã pregando para o meu patrão. Que coisa maravilhosa, que coisa boa, que abertura que ele me deu. E eu fui pregando, eu fui falando desse evangelho, o evangelho que transforma. E aí ele foi falando, olha, ele foi concordando com coisas espirituais. Ele falou: eu já senti isso. Eu falei: pois é, Espírito Santo te incomodando. Deus quer te levar àqueles que ainda estão caminhando na escuridão, porque você é a luz do mundo, meu querido. Não fique prostrado no caminho. Não pare. Nos últimos tempos, como tem pessoas parando por causa de doenças emocionais, é ou não é, Leandro? Quantas pessoas têm parado, desanimado, mas Deus está falando para mim e para você através desta palavra: dispõe-te, levanta, o seu caminhar é longo. Tem grandes coisas para você nesta terra, tem grandes promessas para você nesta terra, meu querido. Não deixe as lutas te deixar pelo chão. Não deixe as lutas te jogar na poeira do chão. Versículo 5 vai nos dizer assim, versículo 5:
Olha que diz o versículo 5: porque Ele não desampara ninguém. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei não te deixarei, nem te desampararei. Quantas vezes, meu amigo, quantas vezes nós achamos que estamos desamparados, sozinhos? Certamente Josué, diante da morte de Moisés, estava se sentindo assim, desamparado. Tem pessoas que se desesperam quando perdem um emprego. Tem pessoas que se desesperam quando perdem um namoro, um namorado ou uma namorada. Entenda uma coisa, meu querido: se você caminha com Deus, se você serve a esse Deus vivo que Josué e Moisés serviram, Ele não te desamparará, Ele não te deixará em nenhum caminho. Lembra de Elias? Elias comeu, levantou, mas socou numa caverna. Mas Deus não deixou ele na caverna. Deus o retirou de lá para cumprir o propósito e para cumprir o chamado na vida daquele homem. Deus não nos deixará em nenhum momento de nossas vidas. Quantas vezes eu já achei que estava caminhando sozinho? Quantas vezes eu já me senti sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Quantas vezes nos sentimos assim? O próprio Jesus, quando Ele caminhou naquelas ruas estreitas de Jerusalém, cercado pela multidão, mas sozinho, desamparado. Todos os discípulos o abandonaram. A multidão gritava contra Ele, e parecia que até o próprio Deus tinha se esquecido dele. Mas lembra o que aconteceu? Depois de 3 dias, Deus deu um brado de vitória dos céus. Cristo ressuscitou e vivo está. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. No seu quarto Ele está com você. Nas suas lágrimas Ele está com você. Nos seus momentos de depressão, de tristeza, de angústia, de pânico, Ele está com você. Ele não te desampara. Deus está conosco, meu querido. Quantas pessoas têm falado: olha, parece que a igreja do Senhor está esquecida nos últimos tempos. Não, ela não está esquecida. Deus está com aqueles que são fiéis. Deus está com aqueles que são firmes na palavra. Deus está com aqueles que têm propósito, com aqueles que têm objetivo, com aqueles que têm alvo. Deus não te desampara. Coloque isso no seu coração nessa noite. Talvez você veio aqui nessa noite: olha, eu vou lá porque eu quero ouvir um pastor gritar no microfone, berrar no bidão. Eu estou aqui conversando com você nessa noite, do jeito que o Senhor me instruiu, para trazer uma palavra que talvez você já ouviu outros pregadores pregando essa passagem, com certeza já ouviu, mas Deus colocou hoje pela manhã, colocou: olha, destrinche essa palavra, pega essas passagens e conversa com a igreja. Versículo 6, ele diz assim, meu querido, e é algo maravilhoso: ser forte e corajoso. Fala de esforço. Não adianta nada se não tiver esforço. Não adianta o ensinamento de Moisés para Josué, se Josué naquele momento não se esforçasse para conduzir o povo até a terra prometida.
Não adianta você vir em 7 orações de quarta-feira se você não se esforçar com o projeto de Deus na sua vida. Não adianta você orar se você não se esforçar em fazer a sua parte. Deus faz a parte dele. Faz ou não faz? E nós precisamos fazer a nossa parte, meu querido. Deus nos deu o conhecimento e conhecimento à humanidade. Às vezes Deus está falando, você está orando por uma cura no seu físico, mas você reluta em procurar um médico. Ora, quem deu conhecimento aos médicos? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus, meu querido. Hoje é passado através das faculdades, mas o primeiro que começou a mexer com medicina foi instruído através de Deus. Um dos discípulos de Jesus era médico, Dr. Lucas. Às vezes você quer uma cura, mas não quer ir até aquele que Deus instruiu, deu sabedoria. Um dia o bispo Marcelo me ensinou uma coisa: é ou não é um homem de oração e de fé aquele homem? Bispo Marcelo Martins, lá da El Shaddai. E eu falava para ele: olha, eu tomo um dia eu tomo um remédio da pressão, o outro dia eu não tomo e tal. Ele falou: varão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o médico passou para mim o remédio da pressão, eu relutei. Eu falei: não, Deus tem que me curar. Deus vai me curar. E num dos jejuns que ele faz, e não é um jejum qualquer, tem vezes que ele fica uma semana trancado de jejum, Deus bradou no coração dele. Falou: peraí, quem instruiu o cientista para fazer esse remédio? Foi eu que dei conhecimento. Então toma. Aí dizer que nunca mais parou de tomar o remédio. Às vezes nós lutamos. Deus quer te enviar o socorro e nós não queremos nos esforçar. Oramos aqui para que um membro da nossa família se converta, mas nós não nos esforçamos em levar a palavra até essa pessoa. Oramos aqui para construir uma casa, mas nós não nos esforçamos para juntar dinheiro para construir essa casa. Esforça-te, como aquela mulher do fluxo de sangue, que precisou esforçar, levantar talvez do leito de dor, que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Ela levanta, ela esforçou. Teve ou não teve esforço ali? Tinha uma sociedade que a julgava, ela se esforçou e rompeu os preconceitos. Teve ou não teve esforço? Até tocar na orla do manto de Cristo Jesus e receber a cura plena na vida daquela que padecia 12 anos. O teu esforço será recompensado por Cristo Jesus. Coloque isso no seu coração. Versículo 6 também fala de bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Como é que estava o ânimo de Josué diante daquela situação? Liderar um povo que ele viu o tempo inteiro murmurando, querendo voltar para o Egito, falando mal de Moisés, e ainda Moisés estava morto. Como é que estava o ânimo de Josué? Assim é na minha vida e na sua vida. Às vezes os problemas vêm e o nosso ânimo fica abatido, não temos ânimo, ficamos tristes, desamparados. Mas Deus quer renovar em mim e em você ânimo, porque sem ânimo nós não vencemos nada. Sem ânimo nós não chegaremos a lugar algum. Entenda uma coisa nessa noite, meu querido e minha querida: o Deus que Josué serviu, o Deus que Moisés serviu, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E esse Deus, ele renova em nós as forças, ele nos dá ânimo, mesmo em meio
as adversidades. Isso é um grande fato. A Bíblia vai nos dizer lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29, que Ele dá força ao cansado, é ou não é? Ele dá força ao cansado. Ele não somente dá força ao cansado, Ele multiplica a força daquele que não tem vigor. Está sem força? Está sem ânimo? Está como Elias, querendo deitar ou querendo socar numa caverna? Tenha ânimo, meu querido. Peça força a Deus. Fale com o Espírito Santo que renove em ti o ânimo, que faça você não olhar para a situação que você está vivendo com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Esse mesmo Josué foi espiar essa terra prometida. Ele já tinha pisado na terra da promessa antes, porque Moisés tinha mandado ele para lá. Todos os outros, foi ele e Caleb, mas todos os outros que foram com ele voltaram sem ânimo, porque viram ali gigantes, porque viram ali homens que poderiam travar batalhas, tirar-lhes suas vidas. Mas Josué não olhou para aquela situação como um derrotado sem ânimo. Josué não olhou para aquela terra como uma terra qualquer. Josué olhou para aquela terra como uma terra que já era dele, porque foi Deus que prometeu, meu querido. Não olhe para os seus sonhos, não olhe para as suas promessas como uma promessa qualquer. Não olhe para a sua casa, para o seu casamento como uma casa e um casamento qualquer. Não olhe para o seu emprego como um emprego qualquer. Olhe com os olhos da fé, olhe com um ânimo. Eles falaram: olha, lá tem gigante, vamos nos derrotar. E Josué falou: eia, para aí, tem sim, mas foi Deus que nos prometeu, e se Ele prometeu, Ele nos dá a vitória. Se foi Deus que te prometeu, meu querido, mesmo se você sem um centavo no bolso, Ele faz você comprar a sua casa. Que jeito Ele faz, meu querido. O Leandro sabe da minha história, que aconteceu no mês passado. Eu não tinha nem um tostão no bolso. Já passamos a escritura, Leandro. É Deus que faz, meu querido. Às vezes as outras são tantas que você pensa assim: eu estou passando por um beco que não tem saída. Aqui em Pires do Rio tem algumas ruas que tem beco que não tem saída. Mas lá em São Paulo, por exemplo, tem becos terríveis, estreitos, cercados de prédios escuros, sujos, fétidos. Parece que você está caminhando nele, que não tem saída. Mas de repente, se você alimentar o seu ânimo em Deus através da fé, Deus te mostra uma saída. Deus coloca porta onde não tinha porta. Deus coloca ponte onde não tinha ponte, para você chegar até a promessa dele na sua vida, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos. Fortaleça o seu ânimo. Vamos ficar abatidos de vez em quando, vai vir a tristeza, vai vir a angústia, vai vir o medo, vem, porque somos humanos. Não existe ou tem super-herói aqui nessa noite? Não existe isso. O próprio Senhor Jesus teve medo, suou sangue no Monte das Oliveiras, mas Ele recobrou o seu ânimo no Senhor e cumpriu o projeto de Deus até a cruz por causa de mim e de você, meu querido. Siga, alimente a sua fé, quer levantar o seu ânimo, não fique olhando para notícias ruins. Quer levantar o seu ânimo, saia de perto de pessoas pessimistas. Quer levantar o seu ânimo, dobre os seus joelhos. Quer levantar o seu ânimo, medite na palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Versículo 8. Versículo 8. Não posso demorar muito. Diz assim o versículo 8: não cesses
olha o recado de Deus para Josué. Esse recado se estende para nós também. Não cesses de falar deste livro da lei, Bíblia. Antes, medite nele dia e noite. Está falando aqui só na igreja? Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Olha a promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a palavra que nos instrui, meu querido. É a palavra que nos mostra o caminho. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quem aqui já leu um versículo e passou tempos depois, leu de novo e teve outra resposta de Deus naquele mesmo versículo? Isso não é um livro que você pega meramente na biblioteca para ler, meu querido. Isso aqui é o manual da vida. Foi escrito pelo próprio Deus. É fato que foi homem que escreveu, mas guiado por Deus. O carro tem manual, essas câmeras que me filmam, o som, esse microfone tem manual. Nós, eu e você, temos um manual também. E o manual da vida se chama Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, meu querido. Deus está falando para Josué: não aparta, vai conduzir esse povo, mas não deixe de meditar e ensinar esse povo as Sagradas Escrituras, a palavra que alimenta a fé. Siga meditando dia e noite. Bíblia aberta em casa. Eu falo isso constantemente. Tem gente que fica bravo comigo, tem crente que fica bravo comigo, porque na casa de crente tem Bíblia amarela também. Eu já vi no Salmo 91 e no Salmo 23. Quem já viu? Cria até um altarzinho lá para colocar a Bíblia. Tem efeito algum, meu querido? Bíblia aberta tem efeito algum se você não ler e se você não praticar o que está escrito nela. Medita nela e pratica o que está nela. Deus está orientando, dando caminho para Josué ser bem sucedido com aquele povo como ele foi, mas está mostrando para mim e para você hoje, nesta quarta-feira. Medita na palavra, busque na palavra a resposta. Eu preparei hoje para gravar amanhã um devocional falando dos falsos profetas dos últimos dias, que têm passado de igreja a igreja trazendo profecias e tem arrebanhado multidão. São os profetas profissionais, ganham para isso, cobram altas ofertas e eles pregam aleatório. E a Bíblia lá em João, 3 de João, diz que são espíritos do anticristo. E tem muita gente caindo. Como que eu não vou cair nisso, pastor? Medite na palavra, busque no Espírito Santo de Deus. Mas Paulo fala assim: olha, não desprezeis as profecias, filtre e retenha o que é bom. Não estou falando para você duvidar de profeta não, meu querido. Estou falando que existe muitos desde a época de João na Bíblia, e hoje tem se multiplicado cada vez mais, passando pelas igrejas e pregando. Lembra quando Paulo e Silas, olha eu desviando, é o Espírito Santo. Lembra quando Paulo e Silas iam pregar para o Macedônio na cadeia? Antes eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma mulher, que chegou a falar que eles eram homens de Deus. Tem muito. Mesmo Paulo fala: acautelai-vos dos falsos profetas. Alimente a sua fé na palavra, meu querido. Se tem um alimento para a palavra, é esse. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Medita nela. Ela é lâmpada para seus pés. Lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus nos instrui.
palavra de Deus nos coloca intelectos, não para ser melhor que os outros, mas intelectos espiritualmente. O camarada me perguntou um certo dia: pastor, como é que faz para pregar e para lembrar os versículos, as passagens? Como é que o senhor consegue? Eu falei: irmão, quantas vezes você lê a Bíblia? Ele falou: não, eu nunca li a Bíblia inteira. De vez em quando eu leio um versículo ou outro. Eu falei: lê a Bíblia, irmão. Você quer conhecer um livro? Leia o livro. Você quer conhecer a Bíblia? Leia a Bíblia. E você vai conhecer de histórias de Bíblia. Oséias diz assim, capítulo 4, para finalizar, versículo 6: o meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo perece por falta de conhecimento. Deus está instruindo Josué aqui. Fala para ele: olha, não fique prostrado diante do novo. Não fique caído diante dos problemas, diante da dor. O próprio Senhor Jesus nos ensina, lá na última ceia, com o coração sangrando, sabendo que ia para a cruz e da traição, ele continuou o culto, ele continuou a adoração, meu querido. Siga adorando, siga louvando, siga servindo a esse Deus que tudo pode em sua vida. Ele não entenda uma coisa nesta noite, definitivamente, Ele nunca vai te desamparar. Ele vai seguir com você. Ele vai te fortalecer. Mesmo você achando que está fraco como Elias, ao ponto de ficar prostrado no deserto, Deus vai trazer alimento novo para a sua vida. Vai trazer renovo para a sua alma, renovo para o seu ânimo, renovo para a sua fé, fortalecer os seus pés para você seguir adiante. Mas Ele pede de mim e de você que nós nos esforcemos. Esforce um pouquinho mais. A pessoa que está desistindo, ela não quer tentar mais remédios. Uma pessoa que desiste de lutar pela vida, ela não quer tentar mais terapia. Uma pessoa que deixou Satanás colocar na sua vida, na sua mente, que o seu casamento não tem mais jeito, ela não quer mais tentar lutar pelo casamento. Mas Deus fala nesta noite: esforça-te mais um pouco, caminha mais um pouco, espere mais um pouco. Esforço fala de espera também, e é uma coisa que às vezes nós não conseguimos fazer. Se esforçar, talvez é preciso esperar um pouco mais. Vai se esforçando e espere o tempo de Deus agir na sua vida. Renove o seu ânimo através da palavra. Renove o seu ânimo nas profecias que estão nessas palavras. Gênesis vai nos falar que a promessa para Abraão, Deus falando para ele: através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas. Tem promessa para mim e para a sua família. Tem promessa. Promessa dizendo que Deus não nos desampararia, caminharia conosco. Tem promessa de morada eterna para mim e para você. Talvez você não observou quando o Leandro fazia a abertura aqui, quando nós orávamos, ele falava o tempo todo em passar pelos portões celestiais. Muitas pessoas falam assim: a loucura. Isso é loucura de crente. Que portão celestial é esse? Que nova Jerusalém é essa? Que nova Canaã é essa? Que ruas de ouro são essas? Isso é loucura. Pesquisa na internet restos, destroços da arca de Noé.
lá na Ásia, lá nas montanhas. Está lá. Noé falava, vai ter dilúvio, o deserto vai alagar. O que o povo falava que que Noé era? Doido. Mas a palavra de Deus é loucura para o mundo, poder e salvação para os que creem, meu querido. Eu estou pregando para um povo que crê nesta noite. Jesus está voltando. Prepare a sua família para entrar nos portões celestiais. Se você ler a Bíblia o tempo inteiro, quando você vê que eu estou passando, aumenta o volume aí que eu paro. A Bíblia fala o tempo inteiro de família. Falei agora há pouco de Paulo e Silas. Eles foram pregar para um carcereiro, mas não somente para o carcereiro, para toda a família dele. Todos foram batizados. Quando o profeta chega, um profeta de Deus, diferente daqueles que eu falei agora há pouco, chega para trazer uma profecia de Deus para o rei Ezequias, e a profecia não era que ele ia trocar de carro, não era que os papéis iam mexer lá no juiz, não era que ia ter uma casa, não era para o reino dele. Você já prestou atenção nesta profecia de Deus? O que Deus queria que o rei Ezequias cuidasse, preparasse antes de morrer? O profeta chega até ele e fala, olha, prepara a tua casa, porque a doença que você tem não é para a vida, mas é para a morte. Deus não mandou falar para ele, prepara o teu reino, prepara as tuas economias, prepara o teu funeral, prepara o ritual, não, prepara a tua casa. Josué, esse mesmo Josué, e agora terminando mesmo, quando lá no capítulo 24, no final do livro, dos seus, acho que do Josué, capítulo 2, 24, eu sou péssimo para guardar números, mas Josué 2, 24, ele reúne todo mundo, ele reúne aquele povo todo, as tribos, ele levou o povo de Deus, ele cumpriu o propósito. Ele pegou essas palavras que Deus disse para ele aqui, ele esforçou, ele não ficou prostrado, ele teve ânimo, ele levou o povo à terra prometida, e já no seu final de vida, já velho, encerrando a carreira nessa terra, tinha cumprido o propósito de Deus aqui, o propósito de Deus na família dele também. Ele reúne aquele povo e fala, olha, eu não sei vocês, certamente Josué já estava cansado no final da vida. Eu não sei vocês. Vocês podem talvez querer adorar os deuses além do rio Eufrates, como seus pais, servir a outros deuses. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos responder isso essa noite? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Deus é maravilhoso, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. Ele não quer ver a sua família longe do altar, longe da casa dele. Ele não quer que você se afaste do principal projeto da sua vida. E esse principal projeto não é ter casas. O principal projeto da sua vida não é sair uma enfermidade. Como eu queria ficar livre da rinite, como eu queria ficar livre dessa dor da coluna, dos momentos depressivos que às vezes eu passo. Mas eu sei que o maior projeto da minha vida não é esse. O maior projeto da minha vida é servir a esse Deus. O maior projeto da minha vida é ir habitar no reino dos céus. Mas não somente eu e a minha casa. Mas para isso eu preciso me esforçar um pouco mais. Para isso eu preciso renovar o ânimo, porque essa palavra, ela ardeu primeiro no meu coração. E ela serve para você também, igreja. Esforça-te. Tem bom ânimo,
Não te mandei eu, disse o Senhor a Moisés, apenas esforça-te e tenha bom ânimo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que me acompanha no rádio, você que me acompanha pelo vídeo, ore comigo agora, mas exercite a sua fé. Ore como se fosse a última oração da sua vida, pedindo a Deus que Ele aplique na sua vida isso que aconteceu na vida de Josué, a tal ponto de chegar no final da sua vida, lá na velhice, quando você estiver pressentindo que o seu tempo está acabando, você continuar com essa firme decisão e com esse propósito cravado no seu coração. Você e a sua família servem ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós oramos nesta noite, Pai, alimentados pela Tua palavra, renovados pelas Sagradas Escrituras, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos agora crendo nas promessas do Senhor. Muitos dos Teus filhos e das Tuas filhas estão trópicos, Pai, espiritualmente, cansados emocionalmente por causa das mais diversas lutas e situações. Mas a Tua palavra nos diz aqui que o Senhor não desampara aqueles que creem no Senhor e aqueles que buscam a Tua presença. E eu não preguei para uma igreja morta nesta noite, Pai. Eu preguei para um povo que tem boca para clamar, boca para glorificar o Teu nome, boca para dizer que só o Senhor é santo, que só o Senhor pode todas as coisas. Todos os efeitos vêm de Ti, Pai. Todos os propósitos vêm do Senhor. Eu não estou pregando para um povo incrédulo, Pai. Eu estou pregando para uma geração que fará diferença, Pai. A minha geração não está esquecida pelo Senhor. A minha geração ainda tem as bênçãos do Senhor, a destra do Senhor estendida sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, Pai. Pai amado, lembra-te daqueles que estão caídos neste momento, que andaram no Teu caminho, mas por causa de uma ofensa, por causa de uma perseguição, por causa de lutas, caíram e abandonaram a fé. Lembra-te, Senhor, destes que serviram o Senhor. Vá ao encontro, Pai, incomode, trabalhe no coração. Vá ao encontro destes que oram agora, Pai, por uma cura, por um milagre do Senhor, que tem buscado um recurso na medicina, mas não tem conseguido resultado, Pai. Lembra-te, Senhor, da Tua serva e do Teu servo. Pai, eu oro em favor da minha mãe, Pai, para que o Senhor possa curá-la daquela enfermidade, repreendendo toda a raiz de câncer, Pai. Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre do Senhor na vida dela, porque ela tem servido ao Senhor, o Teu reino, a Tua obra. Lembra-te dela, Senhor. Lembra-te dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Eu oro porque eu creio no Senhor, Pai. Eu oro, Pai, crendo nas Tuas promessas, nos milagres do Senhor. Que essa noite será uma noite de diferencial na vida de muitos que acolheram essa palavra do coração. Ânimos serão renovados, a fé será avivada novamente, Pai. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, exalte a Ele.